Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo pens desde 1956. E-oh, 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 e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Alô? Começou, Júlio? Então tá. Bom dia ou boa tarde ou boa noite. Esse papinho, tu tem que falar perto do microfone, Rodrigo. Esse papinho, ele se faz necessário porque, às vezes, a gente não lembra que nós temos ouvintes em Singapura, em Portugal. Tá? Então, como é uma rádio web, a gente está no ar o tempo todo em vários horários. Né? Exato. Esse programa, a gente fala preferencialmente de marketing ou propaganda, mas fala também de outras coisas. Tá? E a gente tem aqui na rádio, isso aqui é uma rádio porque ela desenvolve uma linha feminista, ou pelo menos a gente se esforça para que isso seja verdade. E também a gente só toca MPB, menos Roberto Carlos. Por quê? Porque o rei vai morrer esse ano e nós vamos passar 6 meses fazendo especiais do rei. Tá bom. Entendeu? Tá bom, é uma boa teoria. E tem outras 2, 3 pequenas... Não que eu queira que o rei morra esse ano. Mas é que uma hora ele vai morrer, né? Exato. Entendeu? E eu prefiro que ele morra antes do Caetano Veloso. Não, eu acho que o raciocínio é bom, porque realmente o dia que morrer vão ser 6 meses, 7 meses. 6 meses especiais, né? Exato. Tá? E nós temos mais 2 ou 3 outras pequenas regrinhas que são as seguintes, Rodrigo. Não pode falar aqui, veja bem é proibido. Tá bom. Tá? O número 17 também não pode. O número 38 também não pode. Tá? Porque nós não simpatizamos com esses 2 números. Até agora está tranquilo. Tá? E tu pode dizer qualquer palavrão menos um. Só não pode dizer um palavrão aqui, que é cu. Cu tu não pode falar no ar. Os outros tu pode, não é que tu tenha que falar. Se tu naturalmente embute em alguma talvez frase... saia alguma coisa. Aí tudo vai bem. ser natural. Mas cu não pode. Tá bom. Tá? Então, é o seguinte... agora está tranquilo. Está tranquilo? Agora tá então tranquilo. tá, marketing e ou propaganda iniciando... ainda sem a presença da melhor jornalista do Business Gaúcho, Márcia Cristófoli, que está batendo aí na porta. Nosso convidado de hoje, Rodrigo Pinto, sócio-diretor de criação. Tu é diretor de criação? Diz que tu usa esse título, pelo amor de Deus. Não, cara. eu uso também esse título, né? Porque hoje eu também sou vice-presidente executivo, mas eu sou diretor de criação. E eu pratico. Bom, então tá. E eu tenho 7%, como tu gosta, eu sei que tu gosta assim, desses dados mais precisos, tem 7,2% do meu timesheet que eu ainda sou redator. Legal. Tá. Tu falou timesheet, a Márcia, ela tem me atualizado com a terminologia, porque ela é jornalista do business, né? Então, por exemplo, ela já me corrigiu 2 ou 3 vezes aqui, eu fui falar um dia, contei uma história, o teaser, ela disse, Roberto, não é mais teaser, é spoiler. Não, é teaser ainda. Mas o spoiler está na moda. Não, o mindset. Eu acho que o spoiler, ele revela. Né? Alerta para spoiler. E aí revela, sei lá, o final da tua série favorita e tal. Eu não sei se tu me chamou aqui para isso, mas eu não assisto séries, tá? Eu queria deixar isso bem registrado. Não. Tá. Eu te chamei para, fundamentalmente, a gente falar de propaganda, da tua carreira, do teu estágio atual, como é que tu está enxergando a propaganda, o que a gente pode fazer para resgatar um pouco da qualidade da propaganda, que a propaganda está muito feia. Eu fiz uma frase esses dias, a propaganda, não só do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, ela está precisando urgente de um porta dos fundos. Alguém que arrombe a porta, que, sabe? Tá. Eu acho que nós vamos acabar falando bastante disso, porque eu acho que... Claro, tem que melhorar a propaganda, tudo, mas a propaganda sempre foi um reflexo. Né? E eu acho que como propaganda... muito bem disse Roberto Ailib, a propaganda é caudatária da sociedade. Exato. Né? E eu acho que
a propaganda é só um reflexo. Eu acho que a gente vai ter que mudar muitas coisas ou não, ou aprender a conviver. Pois é, mas eu tenho uma coisa, Rodrigo, que no programa passado eu falei aqui, tá? E eu botei alguns exemplos aqui na mesa. Tem uma coisa ruim aí que começou meio simultaneamente com essa história do digital, que as faculdades de comunicação começaram na falta de melhores conteúdos, de professores e coisas assim, começaram a inventar de enfiar computador na mão da galera. Então, de uns 15 anos para cá, tá, o que bate de gente na tua porta dizendo que é diretor de arte, está faltando direção de arte. A primeira coisa a ser corrigida, cara. Eu mostrei aqui no ar um anúncio da Scala, tá? Falando que conquistou a conta da Tramontina, da Todeschini, que tu não entende aquele anúncio, a chamada é confusa, não tem gestalt, não tem layout, é uma coisa assim embrulhada para caramba, que misturou, porque hoje quem está fazendo direção de arte é o que disse o Washington Oliveira, a propaganda está com muita carência das cabeças brancas. Está faltando direção de arte, cara, porque a primeira coisa que o ser humano olha é estética, né? Uma coisa bonita te chama atenção, tu vai adiante. Mas aí é que está, que eu acho que nós vamos acabar conversando muito ou não. Quando eu digo que é um reflexo, é porque, por exemplo, assim, ok, coincidiu com a chegada do digital, né? Porque o digital sempre foi muito rápido. E, no início, mesmo a propaganda digital, ela era perdoada por ser feia ou por ser ruim, porque era uma coisa muito rápida, não sei o quê. Outra coisa que tu tem que pensar é o seguinte, um post. Hoje, um post dura quanto? 12 horas, no máximo? Alguns vão ser derrubados. Então, nem vale mais a pena aquilo que a gente fazia, de fazer toda uma direção de arte, aí tu chama o fotógrafo, que contribui em cima, que não sei o quê. Aqui não pode falar cu, né? É isso? Cu não pode. Tá, mas punhetando pode? Pode. Então, a gente ficava punhetando o layout 1 dia, 2 dias e tal. Cara, mas era prazeroso, né? Não, era prazeroso, só que hoje o mundo não aceita mais isso, entende? E quando tu pega, por exemplo, a própria cultura que a gente está vendo agora, dos stickers, das figurinhas, cara, aquilo tem app para fazer, aquilo meus filhos fazem em 40 segundos, 50 segundos, porque não se está mais valorizando isso, entende? E aí, quando tu quer falar com essa galera, se tu vem com um layout da década de 90... essa galera nem assimila mais. Mas tem umas coisas do tipo assim, ainda me referindo a esse anúncio da Scala. Cara, eles querem comunicar uma coisa que foi boa para a agência. Tá? A chamada ficou completamente confusa. Tudo bem. Faz um all-type, então, ponto. Tudo bem, mas aí acho que a gente entra numa outra coisa que não tem a ver com o computador ou com o iPhone. Porque... entende que hoje tu pode fazer um comercial com o telefone. Que o computador... Sim, o computador ajudou a aniquilar com a direção de arte. Com a direção de arte, sim, mas acho que o que talvez a gente tenha que discutir um pouco mais, e é o que eu brigo muito lá na agência, cara, o raciocínio prévio. O que a gente quer dizer? Antes, porque o que acontece hoje? Hoje, muitas vezes, a galera vem me mostrar um trabalho assim, eu pensei nessa referência. Tá, mas tu quer dizer o quê? Não, agora que eu escolhe a referência que eu vou pensar. Não. Cara, primeiro tu me diz o que tu quer dizer, o que a gente precisa dizer, o que a peça precisa, para depois a gente ver como. O problema é que eu acho que o que tu atribui à falta de direção de arte e tal, na verdade a gente não para pensar o que, a gente já quer saber como, que é um pouco o que eu sou uma pessoa extremamente conectada, eu sou ativo nas redes sociais, tudo. Eu não quero que isso soe como uma crítica ao digital, mas o digital trouxe esse imediatismo. Sim, que já eu também tenho dito outra coisa a respeito disso, que já é uma coisa inerente ao ser humano, o imediatismo. O digital ajudou, ele potencializou isso, que é o seguinte. Tá? Hoje de manhã, por exemplo, eu estava na fisioterapia, tá? Aulas individuais, eu vou às 7 da manhã exatamente para ficar a sós com o fisioterapeuta, porque eu sou muito disperso, me dói muito, aí ele tem que pegar meu braço e tal. Aí um cara chegou lá, tá?
para falar qualquer coisa, para dizer que ia vir tal dia, e o cara não parava de falar, cara. Eu lá e passou um exercício, passou outro, eu quase que levantei da onde eu estava deitado para dizer, ô meu, o cara está me atendendo aqui, dá para tu voltar mais tarde? E era só assunto furado, velho, porque o sobrenome, que é o nome do cara, é Klaus Lenz. Aí ele perguntou, tu é alemão? Aí começou, aí ele já lembrou de alguém que é Miller, mas que não é Miller. Cara, um assunto completamente nada. O que acontece nas redes sociais? Todo mundo potencializou isso, por isso que todo mundo tem opinião sobre qualquer coisa, diz qualquer coisa, sabendo escrever, sabendo pensar ou não. É isso, então, o digital tem esse imediatismo, eu preciso falar, eu preciso estar vivo, eu preciso mostrar isso. Tudo bem, só que o que acontecia quando tu fala dessa direção de arte e tal, seja num comercial de TV, seja num anúncio, seja no outdoor e tal. Por exemplo, assim, cara, quando tu mandava um anúncio, tu não tinha nem como derrubar aquele anúncio. Se o anúncio fosse uma merda para Veja, parabéns, tu ia ter um anúncio merda nacionalmente. E hoje, cara, se tu erra o teu post, se teu post fica feio, tu derruba ele. A E.O. está grávida. Oi, tudo bom? Prazer. Acaba de chegar Márcia Cristófoli, a melhor jornalista do business gaúcho. Não, mas tu pode, tem autorização, Eu né? posso, né? Tem. Eu não, né? O Pedro pode. O Pedro pode. Na verdade, Pedro pode tudo na aqui. verdade, não é tu que chega atrasado, é ele. É ele, é o Pedro que E se aí, atrasa. como ele isso aí. fica te puxando aqui, mãe, tu acaba te atrasando. Mais ou menos Mas por aí. é compreensível. Tá bem. Tá? A gente estava... Ainda não fizemos nenhuma pergunta objetiva como as tuas. Tá? Nós estávamos falando sobre esse momento de cara feia da propaganda, o digital, o computador, coisas desse gênero, Márcia. É que a Márcia ela se esforça para dar uma condução mais objetiva. Porque para a gente Se não... deixar pelo Pintaúde, né? Eu sei. para não ficar Sabemos que a não ficar- bandalheira vai tomar conta. não ficar se falando sobre 1000 assuntos ao mesmo tempo. Mas o que eu te disse que eu achei uma das causas, talvez não seja a única, não é a única, é isso que eu estou te dizendo, não tem mais diretor de arte, cara. Não tem. existe. Acho que Essa profissão está extinta. diretor de arte, como a gente conheceu, porque, por exemplo, assim, vamos lá. Hoje, o que a gente faz na agência é, sei lá, 30% do que eu aprendi a fazer, digamos assim. Óbvio que de lá para cá eu aprendi a fazer o resto, mas assim, lá na origem, quando eu era um redator, hoje se faz 30%, mais ou menos. Tem muita coisa nova, que inclusive vem com essa outra linguagem, vem com esse outro olhar. Então, essa direção de arte que eu e tu aprendemos a valorizar, que ela ainda existe em muitos casos, só que hoje é tanta coisa que a gente acaba não vendo, porque, pensa bem, antigamente, porra... Viu? Ele cuidou, ele falou, pensa bem, ele não disse veja bem. Ele não disse veja bem, tu passou as regras para ele. Passei. Então Passou, tá. eu me encaixo em quase todas. Cu eu tenho que cuidar, né? Eu também. Eu tenho que cuidar. Mas, é mais enfim, forte, às vezes. é que hoje também a gente vê tanta coisa, tem tanto estímulo, cara, que parece que ficou tudo... Mas a gente ainda tem várias coisas legais, bonitas sendo feitas. Só que, cara, no teu feed ali, tu vai com o teu dedo nervoso, às vezes tu até pula. Mas tem várias marcas que estão cuidando da direção de arte. Só que elas são um postzinho no meio de não sei quantos mil. Tu que é um cara muito popular, tu que é um cara consagrado, tu deve ter milhares de seguidores, cara. Tu deve seguir também milhares de pessoas. Imagina o teu feed... Principalmente as moças, né? Pode ser, pode ser. Eu prefiro o público Entendeu, dona Sônia? o público feminino. Entendeu, dona Sônia? Entendeu, Não, só pra dona... lembrar. É Sônia de Pintaúde. Não é Pintaúde. Não, ela é de Ela Pi- não fez isso. Ela me pertence, ela é de Pintaúde. Enfim. Mas eu acho que o Pintaúde, ele é um cara muito ativo no Facebook ali, né? Acho que é a rede mais íntima para ele. Mas ele é um consumidor assim bem intenso de mídia impressa. Então ele faz o clipping dele. Então ele separa todos os anúncios que ele achou uma bosta para criticar. Cara, entendeu? fato, assim, eu acho que lá na agência mesmo a gente tem casos em que um diretor de arte cria um anúncio com o olhar de quem cria para o digital.
faz uma direção de arte para uma tela, onde tem uma luz e tal. Não dá certo. Então, lá na agência, a gente tem também diretores de arte, como tu falou, de cabelos brancos. Né, que Ainda tem algum lá? Né? Tem. Quem? O Goli, por exemplo, que é meu diretor de criação de Renner, está lá. O Luciano Burger, que não tem cabelos brancos, mas... Por ser privilegiado, mas tem uma idade mais sênior. Não, é um diretor de arte sênior que cria super bem para off e tudo. Porque entende que, assim, de repente, a gente tem uma geração que aprendeu a fazer direção de arte para uma tela. E aí é completamente diferente. Pois é, mas Eu acho que tu podia considerar isso quando tu reclamasse do emprego da cor, do não sei o que não fica bem no jornal impresso. Talvez essas pessoas não tenham o conhecimento de que aquilo ali na tela funciona muito melhor. Não, eu até levo em consideração, talvez eu não externe. Talvez não eu não externe com isso, essa. porque eu não perdi a esperança de que, assim, nós abrimos o programa aqui, Márcia, repetindo aquelas coisas de sempre, que a propaganda é caudatária da sociedade, que é que tu vai olhar... Tá, não é um problema da propaganda. Não é um problema. A música está horrorosa. A música está horrorosa. Tu vai para qualquer aspecto, qualquer movimento artístico que seja. Por isso que eu disse que eu fiz essa frase: a propaganda está precisando de um porta nos fundos. Alguém que traga uma informação nova, que diga de uma maneira criativa as mesmas coisas. Mas, Roberto, a cultura do sticker é maravilhosa. Ela só não é bonita. Mas a cultura do sticker é fantástica. Eu queria ter uma agência só para criar sticker. Ela é imediata. Ela vira um sticker na hora, entende? E tem muita graça, e tu rola de rir e tal. E eu, como os meus filhos, por exemplo... Então, sabe o que é um sticker? É uma figurinha. Eu acho que é aquilo que eu já falei aqui, que o meu neto de Brasília veio... Não. É a mesma coisa? É isso, mas é no digital. É isso, mas no celular. No celular, é a mesma coisa. Não, que é... Eu fiquei impressionado com a fidelidade do Luigi. Ele mora em Brasília, teve aqui alguns meses e me chateou. Me leva. Ele foi numa lojinha específica com esse clima, tá? Que ele queria comprar uns stickers lá para o álbum. Ah, não, é outra coisa. Isso é a figurinha digital. Isso. Sticker é uma figura digital, é só para o celular. E que é carregada de humor, cara. Isso. E é carregada de humor. Inclusive, esses dias não, tenho falado isso com uma certa frequência, que é incrível como a gente criou a capacidade de criar um diálogo absolutamente fazendo sentido só com figurinhas. Total. A gente, assim, dispensa escrever. Eu tenho centenas de figurinhas aqui Eu também. no meu celular que servem de respostas humoradas, sarcásticas, fofinhas e tudo, com uma imagem, e que ela é feita através de um app no próprio celular. Essa cultura é muito bacana. Aí tu vai me perguntar, mas ela é tosca graficamente. Sim, ela é tosca. mas a gente ganha em outras coisas, a gente ganha em imediatismo e tal. Engajamento também, mas né? todas as coisas gráficas, por exemplo, os emojis é uma coisa primária. Só que é uma coisa divertida, legal. Exato, e as figurinhas é a mesma coisa. Isso, é a mesma lógica. Só que ela tem uma pegada bem menos estética do que os emojis, inclusive. Super menos estética. Uma caralhamente menos estética. Mas sabe uma coisa que... Vou começar a prestar atenção, porque talvez eu possa me aproveitar disso aí para fazer uma coisa que eu sempre gostei de fazer, desde o tempo da idade da Pedra Lascada, que é quadrinhos. Quadrinho, essa zoação que eu tento fazer. Aí, os stickers Face, agora. Só que eu faço. Metralhadora na mão de macaco. Que eu faço com texto, Rodrigo. Eu inventei uma brincadeira ali que é um homem bonito, inteligente, que dança bem. Cara, o que as pessoas se divertem com aquilo, tu tem que ver o que eu já recebi de vídeo, tá, que me mandam pessoas que eu nem conheço, que me acompanham ali, mostrando como é que se dança, o fulano dançando, será que tu dança tão bem assim? As pessoas se divertem pra caramba. Esse eu acho... então, que tu vai levar em consideração quando for criticar... Quando for criticar o anúncio. Levar em consideração o quê? Todas essas coisas a gente está falando, que a geração... é nova geração. No primeiro momento, eu posso acrescentar o seguinte, apesar de... Tá bom. Tá. Já é uma boa negociação, apesar de... Tu sabe que esses dias a gente estava vendo eu não vou lembrar agora qual era a marca, mas era um buzz door, que a gente olhou, que ele falou, meu Deus, gente, que coisa horrorosa. Mas, assim... E aí a gente ficou debatendo, eu e meu marido, que também trabalha em agência, né? E a gente disse assim, como é que... Aí a gente falou, ele disse, como é que um diretor de arte cria algo assim? E aí eu, do outro lado do balcão, digo,
como é que um cliente aprova isso? Bom, mas aí... Então, eu acho que não é só a culpa do diretor de arte. Não, eu digo, é que Porque falta a direção de arte, que antigamente era uma coisa mais nobre. E a E minha- aí não, se e assim, formaram ó, diretores, pra- uma geração, entre aspas, de direção de arte. E a minha óbvio, cunhada, é por óbvio. exemplo, que é atendimento em agência, a minha cunhada diz: não, como é que um atendimento defende isso? Como é que ele consegue dizer que isso é bom? Então, assim, não pode ser carregado de culpa só um DA, né? Tem todo um ecossistema que Não, participa mas até que um anúncio vá para o jornal. Eu falei assim, de um modo geral, direção de arte. Mas tu não eu percebe. concordo. Então, quer ver uma coisa? Juntando isso que vocês estão falando com o que eu estava colocando, esse anúncio ainda da Scala, tu percebe um outro equívoco. Porque ele não é nenhuma coisa de linguagem off, e o cara misturou, botou pontinhos e tal. Tudo que tem no computador eu vou aproveitar e botar aqui. Ficou não ficou salada de frutas, ficou muito pior. Eu vou cara. jogar É, aqui. Não tem ideia. eu não vou, vi- Vou simplificar, vou dizer, não tem ideia. E mesmo que visse, Eu não né? vi esse anúncio, então... Mas, enfim, é que eu acho que, de novo, são os nossos tempos. Se tu me perguntar, mas tu adoraria que a direção de arte voltasse a ser valorizada? Adoraria. Eu continuo consumindo tudo que é perfil de pessoas que trabalham bem graficamente. Eu sigo, eu ainda compro livro. Eu digo, eu sou um dos poucos que está mantendo a cultura, a Saraiva, tudo. Sou eu. Eu também ajudo. Mas é isso, Como eu digo, cara. eu gosto de livro de pegar na mão. Bom, então tá. Me diz uma outra coisa, Rodrigo. Tu não começou na Nova Forma, né? Onde é que tu começou? Não, eu comecei na Agência 1. Na Agência 1. Na Agência 1. Não, na verdade eu comecei como estagiário do departamento de marketing da RBS TV fazendo chamada. Sabe? Aquela coisa assim, assista hoje umas férias frustradas, quando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Era isso. Aí depois eu fui para a Agência 1 e de lá eu te mandei um fax, lembra? As pessoas não vão saber o que é fax. Não vão saber. Não vão, mas enfim, Não, mas era a uma nossa coisa... audiência, a era, nossa audiência vai saber. Era uma coisa assim, ó, pré-e-mail. Era um e-mail ainda físico. Era um e-mail manual, Era um e-mail isso. Ótimo. E era mais ou menos te pedindo socorro. E aí tu me tirou de lá. E aí eu te tirei. Ó, eu gosto muito dessa resposta do Rodrigo, porque o Rodrigo é uma pessoa de criação com puta de um trabalho. E, cara, o que eu tenho escutado nos últimos... O Saul Duque esteve aqui e ficou se divertindo, dizendo que eu não atendi o Saul Duque antes dele... Mas o Fernando Silveira disse a mesma coisa que de ti, eu que tô tu não dizendo atendeu várias- ele. Não, esses dias estava uma... Que ele te pediu emprego e tu não É, deu. estava uma ex-aluna minha ali fazendo aniversário, eu cumprimentei. Eu digo, cara, eu me enchi a bola dela ali, estava de aniversário, né? E aí ela disse, tudo bem, só que tu não recebeu o meu currículo, tu rasgou o meu currículo, tu não quis me botar na agência, que não sei o quê. Eu já ouvi isso muito, tá? E eu devo ter dito para o Saul, provavelmente, como deve ter acontecido com outras pessoas, provavelmente não caiu na minha mão. A secretária deve ter tido a autonomia de se achar com essa função, de dizer, não, o Pitaúde está muito ocupado, Então, liga talvez mais essa tarde. tenha sido a minha primeira boa ideia na carreira. É que, em vez de te mandar um currículo, te mandar um fax. E aí Pode ser, cara. Aí eu te chamei lá na agência. Aí tu me chamou, eu fui. Porque eu adoro esse tipo de coisa. Cara, E tu, além de... É bacana isso, porque além de tu ter me dado, ou através da Nova Forma, eu ganhei meus primeiros prêmios significativos. A gente estava acabando de lembrar aqui que foi onde eu ganhei meu primeiro Elorro, foi onde eu ganhei meu primeiro Profissionais do Ano, tudo. Foi onde eu conheci minha ex-mulher, a Márcia. Né? Tu conhece a Márcia Valadão? Não, só Eu disse pra ele, sobrenome. Ao passar o me diz convite muito. para ele, né, eu lamentei e eu disse, eu estou sendo provavelmente só mais um. Eles formavam o tipo do casal que todo mundo deve dizer. Eu disse isso para ele. Que pena que vocês se separaram. Mas, enfim, a gente ficou casado. Tomara que a Márcia não tenha outro companheiro atual e A nem o gente- Rodrigo, né? O Pintaúde. Não, mas gente- era assim, eles faziam uma coisa que tu achava legal, bonita. Era uma coisa... Não, foi super. Deu super certo durante 23 anos, tanto que o Pedro e a Camila estão aí, incríveis. Mas, enfim, daí talvez essa tenha sido a boa ideia. Cara, em vez de mandar um currículo que todo mundo manda, deixa eu mandar um fax. Um fax vai Eu chegar acho na mesa do que- cara. Eu acho que foi isso o acerto. Eu lembrei de coisas desse tipo. Depois que eu parei com a coisa da Nova Forma, eu andei batendo numa porta, numa outra porta e tal. E aí eu tentei fazer uma história lá com o Luciano D21, que não deu certo. Tá? Mas eu sempre precisaria de mais alguém ali.
E um dia me chega um currículo de uma menina, tá? Também por uma via meio estranha, que eu não me lembro se foi uma carta ou o que foi. E aí eu liguei para ela e perguntei, de onde é que tu descobriu o nome da Zebra Brasil? Tá? Ela disse, nós tínhamos uma plaquinha de esquina na Encol, a gente estava lá na João Abbott. Ela disse que tinha visto o marketing, não sei o quê, e viu a plaquinha e anotou. Eu digo, está contratada. Não sei o que tu faz, mas e ela virou, e a guria tritalentosa, Thaís Mafuz, tritalentosa. Não, só pelo sobrenome já te ganhou, né? Já Confessa me ganhou. que 50% da contratação Já dela tava- foi pelo então. sobrenome. 50% foi pela plaquinha e 50% pelo sobrenome. A guria é fantástica, cara. Sabe? Um baita de um talento. Tá? E foi por uma maneira estranha. Se bem que isso nem sempre acontece, né? Um fax, às vezes, chama... Essas coisas sempre me chamam muita atenção, porque eu sou fazedor desse tipo de coisa. Há 2 ou 3 dias atrás, a gente está procurando pessoas para a área de comercialização aqui da EO, a primeira rádio web do Brasil. Rádia web do... Eu falei rádia. Não, na abertura do programa ele falou. Falou? Ah, então Preciso tá. defender. Apareceu um currículo na caixinha de correio aqui do prédio de uma moça, é um currículo completamente contraditório. É uma moça bonita, 35 anos, advogada formada, com carteirinha da OAB, com não sei o quê, que já passou em 6, 7 empresas, dizendo que quer trabalhar com marketing e ou vendas. Tá? Olha, é um currículo que não passa nenhuma confiança, que é muito estranho aquele E currículo. ele vai contratar. Não, não vou contratar. Não duvido. Essa não deu certo. Eu me animei, liguei para ela, e, inclusive, a pergunta mais que eu quis saber, eu digo, tu botou um currículo assim numa caixinha de correio, como é que tu fez isso? É tu mesmo? Ela mora lá para o lado do Cristal, ela disse, é eu. Eu fiquei, porra, uma advogada, 35 anos, uma mulher bonita, não sei o quê, com todo aquele currículo ali, batendo nos edifícios aqui na Farrapos para botar currículo nas caixinhas. Né? Eu digo, é uma coisa mais ou menos como fax, com uma plaquinha. Eu digo, vou apostar nisso. Aí marquei com ela até determinado período para ela me ligar, não ligou. Aí eu liguei, ela disse, estou vindo do supermercado, não posso falar agora, tal. Então eu digo, eu disse para ela, preciso falar contigo até amanhã ao meio-dia, porque eu tenho que continuar pesquisando pessoas, aí se tem interesse. Ela disse, não, até amanhã ao meio-dia eu te ligo. Quando ela disse isso, eu tive certeza, ela não vai ligar. E não ligou. Então, tem essas decepções também. Mas esses meios estranhos, tá, que me trazem informação sobre alguém, é o meio mais fácil para que eu realmente preste atenção. Tá aí, ó, então fica a gente pode concluir dica. que tu é um cara estranho, né, Pintaúde? Porque, definitivamente, se alguém bota um currículo na minha caixa de correio, é provável que eu vá olhar, sei lá, 3 meses depois, quando eu já preenchi a vaga. Até porque eu quase não olho a minha caixa de correio física. E eu fiquei interessado, exatamente me chamou a atenção uma pessoa com esse perfil, batendo perna na Farrapos, botando o currículo, e ela é tão estranho o currículo dela que ela não atendeu os telefonemas. Tá, mas deixa eu pegar esse gancho, então, de digital e coisas estranhas. A gente está produzindo a nossa primeira revista do ano, que é a Tendências de Comunicação Empresarial. E, de novo, tu não me pediu para fazer um artigo estranho, né? Não é estranho, é complexo. Complexo. Agora que eu vi que tu botou um rádio ali Me no quebraram o pé da minha poltrona de 70 anos. Isso vem desde o tempo que a Nova Forma era lá na Bordini. Ele sempre fez Essa isso. mesma poltrona. Ai, sério, Pintaúde? Juro, foi a primeira coisa que eu falei eu- quando eu sentei nessa cadeira. Eu quase chorei, Márcia. Essas poltronas, elas são minhas parceiras desde quando eu tinha 14 anos. Meu Deus, gente. Tá? E aqui tem uma E criatura... elas sempre foram assim, vermelhas? Não, elas eram, já. originalmente elas eram verdes. Depois, aí, quando eu fui casado com a Maria Augusta e a gente dirigiu a Nova Forma, a Maria Augusta mandou fazer uma coisa da época lá, com as saias, assim, um troço todo bonito. E aí, quando eu retomei essas poltronas agora, de Pintaúde, tá, mandou, A nossa investidora? a nossa investidora mandou fazer esse acabamento aí. boneca da nossa Aquele Raquel. armário é do mesmo período, aquele banquinho. Eu trabalhei com 14 anos naquele banquinho, numa mesinha Ai, meu desse Deus do tamanhozinho. céu. Vai começar? Não. Só tô Sessão nostalgia. Não tem nada de nostalgia, só tô Vamos falar pra frente? É contigo, Então tá. tu ia fazer uma pergunta com... Mas aí tu começa a discorrer o inventário da Mas sala. aquela coisa que eu já te falei, a dificuldade tem muitas palavras dentro da boca. Vai saindo assim, né, desesperadamente. Então, eu estava falando que a gente está produzindo então, a nossa primeira revista do ano, que é a Tendências de Comunicação Empresarial. E uma das pautas a gente trata exatamente sobre a forma como as marcas estão chegando nos seus clientes na contramão do digital. Por exemplo, eu lembrei da Expansão Brasil. Lembra que nós entrevistamos?
que é a empresa responsável pelo porta a porta da Vivo. Sabe aquelas vendedoras de Avon? Eles fazem a Vivo. Gente, Eles assim, na têm minha 500 porta nunca ninguém bateu, funcionários. tá? Mas assim, gente, isso ainda existe. Sei lá, uma Mary Kay da vida, essas revistas mesmo, Avon, Mary Kay, Jesqui, Natura, enfim. O que essas marcas estão fazendo na contramão do digital, valorizando a questão do olho no olho, enfim. Então, eu queria ouvir um pouco de ti que pegou que a acho que não é na transição. contramão do digital. Acho que a gente tem que avaliar o todo. Quando a gente fala de Avon, Mary Kay, não sei o quê, eles também fazem um trabalho super importante nas redes sociais. Né? Mas é que, assim, o consumidor, ele é 360, ou ele é omnichannel, como se fala. Então... Homem de quê? Omnichannel. Essa Essa eu não sei. Essa é nova, essa é nova. Tô trazendo um pouco de cultura... Traduz para mim, eu estou me atualizando. Omnichannel todos os pontos de contato, todos os canais de contato com o consumidor. Precisa ser em inglês? Não sei, mas eu falei. Pode ser Te ensinaram em inglês. a total canalidade. Aí a gente pode ficar aqui traduzindo a tarde inteira. Omnichannel, para mim, é mais rápido. Mas, enfim, todos os contatos. Então, assim, quando a gente fala de uma consumidora de... Tu deu o exemplo aí de Natura. Né? Ela está em casa, mas na casa ela assiste televisão, ela acessa a internet, as redes sociais e tal. Então, hoje, é isso, é o 360. Tu estar em todos os pontos de contato com o teu consumidor. Então, sim, porque dentro desse raciocínio, a própria TV aberta, né, a gente já teria que estar questionando. Sim. E quando tu pega, por exemplo, eu vou ter que falar em inglês, tá? De novo, pintou de Tu falou em TV aberta, eu trouxe há algum tempo aqui uma coisa que eu fico cuidando também, assim, que nem os fax, tá? Quem é que... Eu falei de dois trabalhos de coisas que estavam sendo anunciadas na Globo nos horários de maior audiência, tá? Facebook. Facebook e Google. Facebook, Google e aquela grandona do e-commerce. Amazon. A Amazon. Explicando por quê. Porque o e-commerce ainda tem aquela coisa, as pessoas têm receio porque não vão entregar, porque demora, porque vai vir amassado, porque não sei o quê. Vão clonar meu cartão. Eles explicando na TV aberta como é que era para fazer para comprar no e-commerce, dizendo que é assim, que é assim, que é assim. Então, essa mistura que tu está falando. Exatamente, é o as duas coisas 360. Então, assim, a TV aberta, no Brasil, principalmente, ela tem um alcance poderosíssimo. Né? E sim, a consumidora está ali e tal. Mas, ao mesmo tempo, quando tu pega assim, os Trend Topics do Twitter, e por isso que eu falei em inglês, Trend Topics, né, que são Essa eu já tinha escutado. os mais comentados, eles, a grande maioria, eles partem da TV aberta. E aí vai para uma conversa no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram. Na segunda tela, né? Na segunda tela, exatamente. Então, assim, eu não sei esse caso que tu está trazendo, mas para mim é muito mais sobre o 360 do que Mas sim ou não no digital. Essa empresa, curiosamente, ela escapa um pouco de Natura ou de coisa do gênero. O instrumento de comercialização deles, basicamente, é o porta-a-porta. Eles têm um estilo... Eu tenho um conhecido lá que me convidou, eu fui lá conhecer a empresa. Eles têm todo um estilo daquelas empresas americanas das antigas, que assim, fica o telemarketing batendo, eles têm meta para ser atingidas, e quando chega às 4 horas da tarde, a meta foi atingida, tem um foguetório, estouram balões e não sei o quê, eles fazem uma festa, interrompe. E até eu perguntei lá se um dos sócios fundadores, que é o mais ativado lá dentro, que esse meu amigo tinha me referido, se ele tinha feito algum curso, se ele conhecia. Não, ele fez da intuição dele ou de algum conhecimento que ele tivesse de empresa americana. Eles trabalham fundamentalmente no contato, na coisa de bater... Eu não sei, eles vendem... como é que a Vivo vende? Planos. Internet, planos. Tá? Eles são a maior revenda... Os maiores vendedores, eles têm 500 funcionários, cara, aqui em Canoas, em São Leopoldo, perdão. Eles são os maiores revendedores da Vivo, da região sul do Paraná para baixo. E eles estavam vivendo só da Vivo, e aí se especializaram de tal maneira nesse formato de comercialização, que quando a gente andou por lá, eles estavam conquistando 2 novos clientes, que é o seguinte: tu tem uma indústria, tá? E tu não quer montar, ou tu tem dificuldade, ou vai demorar, ou qualquer coisa, a área comercial. Tu vai lá, entrega os produtos para eles, eles viram o teu departamento comercial.
Mas o esforço é quase todo ele feito em cima dessa coisa. Tanto que, se tu procurar, tu não vê grandes coisas deles em redes sociais. Não, tudo bem, eu não conheço, provavelmente tem pesquisa tudo mostrando. Só não vamos esquecer que a Vivo faz um super trabalho além disso, né? Claro. Então, quando o cara liga e fala, da Vivo, Eu sou da Vivo. pô, aí o cara já viu na TV, o cara já viu no digital. Claro, com Enfim. certeza. A marca com certeza. faz independente do trabalho Exatamente. deles. Eles são os Tanto é que vendedores. a gente nem sabia que a Vivo tinha esse tipo de serviço, porque a gente nunca foi impactado pelo porta a porta, né? Exatamente. Aí também tem toda uma questão de público, né? Quem é o público que recebe. Tu não vai passar o esse- dedinho ali? Tu tá nervoso, né? Não estou nervoso, é que eu gosto quando passa o Tu dedão. contou pro Rodrigo qual é o. Questionou o Rodrigo se ele sabe? Sabe o que Aquela pergunta. Quem é o mais antigo distribuidor? Ah, não chegamos aí, mas já que a gente interrompeu, eu passo o dedãozinho aí. Bom, e depois então vamos fazer a hoje pergunta. estiveram conosco o Renato Conrad, dizendo, inclusive, que o Roberto Pintaúdi é estranho. Obrigada, Renato, concordando comigo. O Roberto Pintaúdi é um cara estranho. Não, essa semana eu quase infartei o Venho, né? Quando eu fiz uma homenagem para ele, dizendo que faz um ano que eu tô aqui na essa mulher, rádio. me faz. Eu vivo enchendo a bola dela, que é a melhor do business, que é a Sardas, que é a Márcia, que é a outra grávida. Aí ela pega aqueles troços que o Facebook te manda ali. Há As um ano atrás lembranças. você fez isso, não sei o que e tal, bebê. E ela me pegou um troço que a gente tinha colocado o início do trabalho dela aqui. Quando eu comecei aqui. E aí me fez um troço ali, para eu. Quase infartei o Venho, Cara, coitado. para eu chorar, não precisa muito. Basta eu sentir uma dor na coluna. Aí eu tive que ligar para ela de mãe, Márcia, por que tu me escreve isso? Tu quer me matar? É isso aí, ó. Mas sabe como é o que eu disse naquele post? E é exatamente o que eu... Quando eu fui convidada pelo Pintaúdi para vir para cá, eu não o conhecia. A gente tinha se visto uma vez só na festa lá do lançamento da revista, né? Que o Isso, Marino me levou lá. te levou lá. E aí veio... E aí, quando ele me fez o convite, eu falei, tá, vou pensar, vamos ver. E aí eu comecei... Ela disse, eu não posso falar em rádio, eu tenho a voz esganiçada. Eu digo, não tem importância, por isso que tu me serve. Porque, afinal de contas, o Pintaúdi gosta de tudo que sai do normal, né? E aí eu disse, eu postei dizendo, na época, o Pintaúdi era para mim apenas um maluco com uma puta história no mercado, entendeu? Aí, um ano depois, o Pintaúdi continua sendo um maluco com uma puta história no mercado. A diferença é que agora ele tem um microfone que deixa a loucura dele mais potencializada, né? O Milano, Sim, Sérgio claro, Milano, né? claro. Ele vai, dia 13, ele é nosso convidado aqui. E o Milano, esses dias, escreveu um negócio lá sobre o Paulo de Araju e a minha pessoa, dizendo que eram as duas pessoas mais criativas que ele tinha conhecido. Tal. Só que o Tiaraju tinha feito uma trilha, digamos, por super criativo o trabalho que ele fez, mas por um caminho mais normal, digamos assim, e que eu era a pessoa mais fora dos parâmetros que ele tinha conhecido. O Milano, quando ele trabalhava, ele e o Batista lá na agência, um dia eu cheguei com uma chamada e disse para ele fazer um anúncio para a própria agência, tá, com um espírito, entre aspas, comercial, que foi para um anuário. A chamada era a seguinte, Rodrigo: nova forma, uma agência que não báscara na marmota. Eles, sendo da criação, eles levaram um tempinho assim, assimilando aquilo. Como? Mas o dono da empresa quer uma chamada desse tipo para vender a agência? Uma agência que não báscara na marmota. Eu relembrei na hora no telefone para ele, ele se dobrava de rir, né, com essa história de estranho. Bom, mas vamos lá. Estiveram conosco, então, o Renato Conrad, dizendo que tu é estranho, concordando comigo. O Ricardo Petri, o Marco Poli. Quem mais está com a gente? O Diego Oyarzabal, o Fábio Berti, o André do Nascimento, o Jairo Cuba, a Kátia Ferreira, a Lu Vilela, a Zeneida da Silva, o Emanuel Denaui, a Maria Regina Louro, a Samanta Souza, a Ana Paula Rodrigues, o Lucas Haroldi, que foi pai há pouco tempo, inclusive. Que é meu personal. Ah, é? Teve uma menina, né? Uma menina, a Luísa, que era o nome que eu queria ter colocado na minha filha e a Márcia não deixou. Foi por isso Camila. Virou Camila, mas a Camila agora está super lindo. Interiorizado Total, já. total. Mas foi por isso que vocês se separaram. Eu Por tenho quê? certeza, porque era para ser Luísa Não, e ela não. quis Camila. Se fosse por isso, eu teria me separado 15 anos antes. O Marcos Vinícius Colerti e o Felipe da Silva. Então tá, Agora, então, questiona a pergunta. Diga. Tu pode saber bastante mesmo de propaganda, tanto que Eu não sei de propaganda, que cara. que tu ocupa um cargo importante numa agência importante. Tu falou o número ali, a Paim tem 170 pessoas. A Paim tem entre 160 e
70 pessoas Que trabalham... que trabalham diariamente. Bah, meu, mas isso é uma... A Paim foi a primeira agência que eu soube que fazia... Não sei se ainda faz, acho que é nas quartas, né? Que vocês Home fazem office. a equipe, todo mundo faz, né? Quartas-feiras a gente faz home office. A gente uma vez ligou lá para a Paim, não lembro exatamente qual era o assunto, provavelmente com a Thaís e alguém, as gurias da mídia. E aí a gente ligou numa quarta e a recepcionista disse, não, assim, hoje tu não vai encontrar ninguém aqui na agência, pode te passar um celular, enfim. Tá, mas como assim não encontra ninguém na agência? Não, é que quartas-feiras é o dia que Quartas a gente faz home office. Nossa, e lá na agência, lá no portal, foi, meu Deus, eu preciso disso. É muito bacana. A gente fez isso as pessoas são durante um super tempo comprometidas, fica todo mundo conectado, é bem legal. O Gil lá na Vossa fazia uma coisa bem menor do que isso, mas quando eu passei uns meses lá, ele fazia... Todas as quartas-feiras havia uma interrupção de 2 horas no meio da tarde para um super café, assim, que eles faziam uma mesa farta e tal, com tudo de bom, assim. Qual é a pergunta, cara? Eu estou um pouco pergunta curioso. é a seguinte, se tu sabes, tá? Quem é, desde sempre, o maior distribuidor de tubos Tigre de todas as bitolas à pronta entrega do Rio Grande do Sul. Tenho a menor ideia, cara. Então hoje tu vai enriquecer o teu cabedal de conhecimentos. Tá bom. Ivo Pence. Ivo Pence. É uma empresa que existe desde 1956. O fundador está com 91 anos e está lá brabo como sempre. Cagando ordens, trabalha até às 4, 5 horas e xinga todo mundo. Ele é meu amigo. Eu o conheci desde os 14 anos. Não, então, e a Ivo Pence já está na 3ª geração, né? Terceira geração. Mas ele segue lá cagando ordem. Tem o... Importante. Não vou falar. Não, cara, não começa com as 38 histórias. Não, era uma história muito divertida que não vou falar, ele quer falar, ele quer que eu diga. Fala, Pintaúde, vai, fala. Perigo a gente perdeu o patrocinador. Não, hein? então não fala, né, Então não fala, Pintaúde. Tá, não, eles têm uma estratégia determinante lá para o processo de comercialização deles, que é o seguinte, eles só anunciam mercadorias que eles tenham em estoque. Por quê? Porque é muito comum hoje empresas mais jovens trabalharem com estoque da fábrica, venda de consignado. Então, uma Goldstein da vida vai lá e precisa de X tubulação para o dia tal, para o prédio tal. Então, o cara tira o pedido e manda para a fábrica. Aí a gente sempre lembra do seguinte, insumos, entrega de insumos, buraco na estrada, greve dos caminhoneiros. Tu não tem como garantir aqui no Brasil que um compromisso assumido no dia 15 para ser entregue dali a 10 dias realmente poderá ser cumprido. Provavelmente, na maior parte das vezes, sim, mas nem sempre. Então, a Ivo Pence faz questão de dizer que eles só comercializam produtos da linha de produtos deles, que eles têm várias coisas, além de tubos Tigre, tubos pretos, galvanizados, tararé, tudo que é para solução hidráulica, sempre à pronta entrega. Eles têm, inclusive, estacionamento... Vai que eu próprio. Boa. Eu consegui achar uma desculpa para mim mesmo, que eu cansei de dizer aqui próprio, e a Márcia me corrigia. Eu sou filho de argentino não usa não tem o R. Não tem, então consegui me desculpar, mas eu tenho me esforçado para dizer sempre da maneira mais correta possível. Estacionamento... Mas ele só consegue quando ele pensa no que ele vai falar, né? Eu nem sei como é que eu falo. Próprio. Próprio, todo mundo fala próprio. 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 Eu falo, até hoje falei certo, então. Mas é que eu tenho... Só o Pintaúde fala próprio. Não, é que eu tenho uma relação muito... Tive, né, aliás, perdão, que a minha mãe já foi para o céu, uma relação muito complexa com a minha mãe, e a minha mãe era Porque cheia... ela não gostava de ti, né? Sim, a minha mãe não gostava, já contei essa história. Mas, cara, tu imagina uma criança que só foi ser fotografada pela primeira vez aos 5 anos de idade. Sabe por que a minha mãe não me fotografava? Porque ela dizia que eu era muito feio. Tu imagina como é que um sujeito desse vai conseguir vencer na vida? Mas venceu, Roberto. Mas venceu. E aí é o seguinte... Cara, eu acho que só fortaleceu o caráter, vai. Tu já viu nenê feio? Não existe... Já, claro que... Eu também, já vi vários. Isso é uma puta mentira, né? É fofo, é lindo. Não, cara... Todos nascem com cara de joelho, né, Rodrigo? Eu menos sou grávida. Os meus, menos então, os meus. Os meus dois não. Não, o Pedro vai nascer lindo, óbvio que ele não vai ter cara de joelho. Cara... Mas fora o Pedro, todos têm cara de joelho. A real, real, Roberto, é que é assim, ó...
90% dos casos a gente só suporta os nossos filhos, cara. Não, e as pessoas ficam ali do lado... E afilhados, por uma né? questão de- E Afilhados assim, também, raspando né? também, né? O dia que tu É tá o de bom afilhado não humor, pode tal. devolver. É que Tem normalmente isso. as pessoas dizem, que bonitinho, que fofo. Nunca ninguém diz. Agora, a própria mãe, tá? A própria mãe te dizer, não fotografei meu filho antes de 5 anos porque ele era muito feio. Olha, foi difícil eu vencer essa. Foi difícil. Não, mas tá aí firme e forte, velho. Hoje é um homem bonito e inteligente que dança bem. Ele dança bem, cara. E ela me fez outras. Por exemplo, a outra, eu passei 1 ano, eu tinha orelhas de abano, assim, ó. Tá? Tu viu que elas estão bem no lugarzinho? Tá? Sabe como é que ela curou? Eu ia todos os dias para o colégio com esparadrapo colado nas orelhas. Aí, ó. Cara, ela E ele jura sofreu que foi- um bullying na infância para não sofrer agora, Eu cara. sempre digo que o melhor bullying é aquele que vem de dentro de casa, né? O ser humano já Da- sai preparado da para a rua. própria mãe. Isso aí, da própria mãe. Eu tinha orelha de abano e ia com... Tu imagina, né? Mas, enfim... Vai ver, tu era realmente feio e tua mãe é extremamente honesta, cara. Não sei, eu não vi nem fotos. simplificar, Mas assim, né? cara, Meio, vamos lá. poxa. De repente, tu realmente era Muito muito feio e a tua mãe era muito honesta. A minha mãe, Resultado, cara, a minha mãe, sem A fotos. minha mãe também dizia que eu era muito chato. Em compensação, Bom, aí- pensa pelo outro lado. Não tem ninguém com fotos tuas na infância para hoje publicar no Facebook e todo mundo ficar rindo. Perfeito. Só tem aquela que está ali na parede ali. Eu tinha 5 anos. Aquela eu já fotografei e vou postar daqui a pouco. Sabe que eu tenho uma relação... Eu sou super ativo nas redes sociais, mas eu não me exponho muito e tal. Então não existe foto... Acho que tem uma foto minha no meu Insta com a minha filha e Exatamente só. o contrário do que eu faço. Exatamente. Mas eu tenho 3 que a galera chama de editorias. Eu tenho o A Vida é Bem Nota 5, porque eu acredito muito nisso, assim. Aí são imagens que, para mim, retratam isso. E que também é uma crítica um pouco a essa perfeição toda do Insta, né? Depois tem avião, porque nos últimos anos eu tenho viajado muito de avião e eu fotografo as pessoas ao meu lado. É uma forma de passar tempo e tal, porque às vezes tu fica horas, às vezes tu tá lá 8 horas dentro de um avião, cara, eu fotografo... elas também. sabem? Não, obviamente que não. E tem Nunca um tomou outro... processo também. Também não. Tá. E tem uma outra editoria que é o feio. Que aí eu fotografo coisas feias, que geralmente são muito mais a ver com fachadas e lixo. Enfim, são cenas cotidianas feias. Eu já fotografei aquela tua foto que está ali, ó. Já sabe em pra qual 5 editoria minutos vai, né? Vai estar no meu perfil no Insta. Tu pode estar enquadrado no nota 5. Não sei. Não, nota 5 não, porque a tua vida eu acho divertida, cara. Viu, Márcia? Ali eu tenho... É a minha versão orelhas de abano. Se tu Não, já percebeu. está fotografado, que tu assim, não ó. notou. Enquanto tu conversava com o Marino, eu fui ali e já fotografei, agora vai virar um post. Vai ter um engajamento... Bárbaro. não pode falar fudido, né? Bárbaro. Pode, fudido pode. Cu que não Tá, pode. cu. Não, eu tenho que lembrar que é cu que não pode. Cu não Isso, pode. Não pode. Tá. Bom, vamos para a pergunta também que a gente sempre faz aos nossos diretores, especialmente a galera da criação. A gente, o Pintaúde, isso deve ser de muito tempo, né? Porque vocês conhecem há trocentos anos. Desde 1992. Então, não, já era nascida, mas... não, já era nascida. Mas Ela é tiririquinha. Nem tão Tu sabe tiririquinha, que- já era um tu pouquinho sabe que maisinha. mas- a Sônia... Não, acho que foi antes de uma- 92. Eu falei tiririquinha, me lembrei. A Sônia é uma pessoa super gentil. Ela fica trifeliz em fazer alguém feliz. Quando a gente se conheceu, eu estava numa pilha de exercícios abdominais. Assim, 2 dias depois que a gente se conheceu, me aparece ela com um aparelho para me dar de presente para fazer abdominais. E agora, em função essa coisa da coluna, tem me deixado para baixo. Eu não sou depressivo. Eu não sou depressivo, sou uma pessoa divertida, alegre, eu gosto de puxar E para que cima. dança bem. E que dança bem. Aí ela me apareceu, a Sônia é protetora de animais, tu sabe, a gente tem 14 cachorros em casa. Tá? E o último que ela apareceu lá, Mas o pacote é lindo. o último foi um York, O pacote é desse que tamanho. ela salvou na 118, e eu disse o seguinte, quando ela apareceu, mais um cachorro, Sônia, só que não tem como eu me apaixonei pelo pacote, porque ele é lindo. Ele é maravilhoso, E o pacote, né? ele é desse tamanho. Não, mas olha que ela me apareceu há 2 dias atrás. Ah. Eu acho, inclusive, que ela não falou a verdade. Eu acho que ela comprou, porque o bichinho está muito bem tratado. Ela me apareceu
com um Yorkzinho desse tamanho, uma menininha, tá? Ai, a namorada do pacote. É a irmã mais jovem do pacote. O Ah, tá. A Achei irmã no mais mundo jovem, animal. é. No mundo animal tem Daqui, isso. corta daqui 1 ano, tu vai ver a irmã mais jovem. Ai, meu Deus. O nome dela, por isso eu falei, tu era bem tiririquinha, o nome dela eu batizei de Pulga. Ah, perfeito. Porque ela é uma pulguinha. Ela é Ai, fica a pulga e o pacote. Dá A Sônia uma boa dupla. A Sônia pensou em botar o nome dela de Sacola, mas Sacola não combinava com pacote. Mas eu acho mais legal. acho Porque daí fica a ideia, mais o pacote, legal. a sacola e o pacote. Claro, eu É, tenho uma pulga, amiga, eu por acho exemplo. pulga meio comum para cachorro. Eu tenho uma amiga, Acho que ainda uma dá tempo prima. de mudar. Eu tinha pensado, não, ela está 3 dias lá em casa. Eu tinha, Dá eu tempo. tinha um outro nome que era Yoko, mas as pessoas não gostaram muito. Não. Eu falei, Yoko é Yoko. Yoko Aí a vi- lembra e a- Yoko Ono. E a vizinhança começou a querer botar o nome de Chiquinha. Não, ainda. Não. É que nem Então botar tá, eu Fifi. vou comentar com a Sônia que tu endossaria... Sacola, Eu, como legal. diretor de criação, aprovaria muito sacola, Sacola. e E não- pulga. e não Cara, pulga. não ficaria nem no shortlist. Ela Eu tenho uma pequenininha. prima que tinha um casal de cachorros vira-latas, que era a... Não, eram 2 cadelas, que era... Juro pra vocês, não é história. Era a Piroca e a Pepeca. Piroca e a E a Pepeca. Pepeca. A Pepeca, na verdade, começou com a história E da eram Pepeca, porque duas era mocinhas. Guaipeca o nome da cadela. E aí ficou o Pepeca e veio a Piroca. Eram 2 mocinhas. Eram 2 meninas. Mas vamos fazer a pergunta, então. O Pintaúde, ele tem um hábito muito egocêntrico de se auto-intitular. Algumas coisas, entre elas, um dos 3 melhores publicitários da história da propaganda gaúcha. Tá. E tudo isso porque ele é um cara muito generoso, porque ele fica em 3º lugar, porque, né? Sim, Quem são os 2 primeiros? Em primeiro lugar, sou Mafuz. Certo. Em segundo lugar, o Paulo Tiaraju. E em terceiro lugar, eu. Tá bom. Ele tem uma paixão pelo Tiaraju, assim, pelo Não, mas o Paulo. Paulo Tiaraju, para mim, é o cara que fez os melhores trabalhos de propaganda para aquele período que ele fez, o que ele fez. Então, e aí a gente pega esse gancho sempre para falar numa das propagandas do Paulo Tiaraju, históricas para gangue, que foi o outdoor da campanha da gangue contra as drogas, do cara se injetando e tal. E aí eu e o Roberto, há 1 ano já, a gente vem debatendo que a gente não vê mais isso, né? A gente não vê mais marcas comprando causas corajosas e nem agências propondo essas ações mais ousadas. Então, a pergunta Está todo que a mundo gente... na inovação. Então, a pergunta que não quer calar é: a propaganda ficou mais cagalhona? Não. Por que você acha que a propaganda não está com causas corajosas? Eu acho que a causa da diversidade, por exemplo, é uma causa super corajosa. E ela está aí. Eu acho que a causa do gênero, idem. E tem várias marcas abraçando isso. Eu acho que só mudou a conversa. Mais ou menos, a não ser as marcas grandonas. Rodrigo, eu recebi durante uns 20 anos milhares de solicitações de clientes de médio e pequeno porte. Vamos fazer um negócio para os homossexuais, porque eles têm bom poder aquisitivo, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo e tal. E eu experimentava sempre o seguinte, para ver a reação do cara. Vamos fazer o seguinte, bota um arco-íris bem pequenininho nas tuas vitrines. Não, porque vão achar que é loja de homossexual, que não Tudo bem, sei o mas quê, que não sei o quê. de novo, é a sociedade, é o caminho da sociedade, é o tempo da sociedade. É porque eu acho que realmente mudou a propaganda que... eu peço, inclusive, desculpas, eu não lembro assim, desse outdoor e nem o que o Tiaraju criou. Foi um então... anúncio de jornal, ele botou um carinha se picando, tá? E o texto dizia que aquilo acontecia porque a família dele não entendia, tal, ele não tinha um bom lar constituído, então ele degringolou, era mais ou menos isso. E aí teve a história de que ele foi preso, e aí o seu Maurício foi lá e disse que ele também tinha deu que Polícia ser... Federal. Não, aí- tudo bem. E que ele, como veículo que autorizou, que comprou aquela ideia, também tinha que ser preso. Mas é que eu acho que hoje a conversa é outra, a conversa é mais diluída, sabe? Mas a gente continua vendo várias coisas, inclusive contra a violência contra a mulher e tal. Eu acho que sim, acho que a gente se posiciona, só que, de novo, a gente talvez esteja se posicionando em meios... A coisa está muito mais segmentada, Tá. entende? Hoje tu consegue falar com a pessoa que mora na zona sul de Porto Alegre, que consome fruta orgânica. Então, é que talvez, até nessa mesa aqui, a gente não está sendo impactado via Facebook, via Instagram, via coisa,
por esse tipo de manifestação. Mas quando tu segue vários perfis de várias marcas e tal, tu vê isso acontecendo. E tu vê esse papo todo acontecendo nas redes sociais. Mas pegando essa forma que tu disse, pegando esse papo todo esse papo da nossa conversa contigo aqui. O Ricardo Soletti está assistindo. Tá aí também. Ele acabou de me mandar uma foto minha. O Beto Calage. Obrigado, Soletti. És muito gentil. Acabei de ver a O foto. Soletti está marcado para Segunda-feira ele vai O Soletti ser. vem aí também. Ah, certo. Só vou pedir, por favor, que a gente não fale de futebol. Ah, não falem, porque o Soletti é muito chato falando de Não, futebol. e eu sou minoria de gênero e preferências Não, futebolísticas. o Soletti falando de futebol é chato demais. E agora ele já está defendendo o técnico do Inter, já está brabo com todo mundo que está criticando o técnico do Inter. Eu já ia abrir a boca dizendo que o Soletti já vai entrar aqui com handicap, que ele é colorado. Não, Olha mas aí aqui, eu também sou, só não sou praticante como o Soletti. Tá. A gente teve ainda a companhia da Rosemary Fritz Brum, do Patrick Roldin, do Ricardo Gonçalves, do Cláudio Cunha Calcanhoto, do Fernando Pamplona, do Edu Santos, do Roberto Calage, o Beto dizendo salve Rodrigo, desculpa. Salve, Beto. O Marcelo Perezinho. Grande ídolo. Cadê? A Samanta Souza, Ana Paula Rodrigues e o Fernando Andrade. Eu ia te fazer o... Já vai terminar o programa, uma última pergunta. Não, eu estou vendo porque o Soletti está me mandando mensagem. Ó. Que é isso tudo junto. Tá? Eu ainda continuo, eu vou precisar de mais alguns entrevistados aqui para começar a reprocessar o que eu penso a respeito do momento atual da propaganda. Tá? Porque a gente sempre teve, até pouco tempo, uma ideia sempre de que havia sempre alguma empresa de propaganda, alguma agência, alguma coisa, ou em Porto Alegre, ou em São Paulo, ou em Minas, ou no Rio, que a gente se referia. Puta, tu já viu o que esses caras estão fazendo? Que trabalho criativo. Tu não tem essa referência hoje em Porto Alegre. Aqui mas o Beto está dizendo, a Renner tem um filme de Dia das Mães, de uns 2 ou 3 anos atrás, extremamente corajoso. Não sei de qual se trata. Mas tu vê, isso é uma gota d'água no oceano. Eu quero dizer, aquela quantidade de coisas. Vou usar o nome da nova forma em causa própria mesmo, que era assim, ó. Como é que a nova... Eu disse para o Saul aqui, ó, usando a nova forma, eu digo, o último boom de coisa criativa que a gente enxergou, que a gente gostava, que todo mundo curtia, que a propaganda virava mote popular, foi o período da 10. Depois da 10 para cá, passaram 20 anos, tu não tem nenhum trabalho de ninguém, seja em qualquer veículo, não é no off, não sei aonde é que é, tu não tem nenhuma coisa que tu diga assim, pá, tu viu aquele trabalho que as pessoas... Mas o Beto citou a Renner. A gente já falou várias vezes do então, Zafari. Assim, ó, se tu quiser, eu volto aqui porque a gente vai ter que discutir. Eu não concordo. Eu acho que tem várias agências fazendo. Tu vai voltar aqui e nós vamos falar sobre isso, sabe por quê? Inclusive, se tu quiser voltar, que eu volte aqui com o Soletti para discutir futebol com o Soletti e o técnico do Internacional, eu discuto. Porque agora mesmo ele já está indo para o Facebook me queimar, mas tudo bem. Eu continuo tendo, eu digo sempre que eu só entendo de 3 coisas na vida e não quis nunca aprender e não quero aprender outras coisas. Eu sempre me divirto dizendo que eu entendo de futebol, de mulher e de propaganda. Tá? E eu ainda não perdi a esperança na propaganda de que ela volte a ter um momento de Ela de não criatividade. vai voltar, Não vai, cara. Tu não quer vai. uma propaganda que não existe mais. Desculpa te falar verdade. isso. Que seja Não, mas criativo. isso a gente já Mas discutiu a gente também. tem inúmeras Rodrigo, coisas criativas. Quer ver uma palavra da moda que todo mundo fala, independente de que lugar, pode ser para o podcast, pode ser para o blog, não sei o quê, geramos conteúdo. Mas gerar conteúdo, para mim, pressupõe tu ter um texto, uma qualidade, alguma coisa, uma informação que vai te prender. Eu não vejo esse texto de conteúdo, esse conteúdo de qualidade. É que hoje... tu querer, por exemplo, um texto de qualidade no Instagram... Instagram não tem texto, cara. Mas e no Facebook? Mas o Facebook, o texto que tem é só textão, inclusive para polarizar, ou sim, ou não, ou esse ou aquele. Agora, existem marcas fazendo... Por exemplo, se a gente pegar alguns anos atrás, eu não vou lembrar quais anos, mas olha o trabalho super incrível que a Dove fez falando da Real Beleza, cara. E aquilo tem um
É uma puta ideia. Aí tu vai me perguntar assim, tá, mas e o texto? Não tem texto, foi só imagem, foi só um argumento. O Beto Então, também assim, ó, dizendo que... O Beto Calage, é que agora acabou a bateria do seu celular, inclusive. Mas o Beto dizendo que o Zafari também tem filmes ousados Tem, mas era assim, era o último oásis de coisa boa que as pessoas esperavam. É que talvez tu não esteja vendo coisas muito importantes, muito significativas, Olha, que estão sendo feitas. Tu falou de e que uma tão- campanha da Bistrô pra gangue, que tu tinha gostado. E que estão abrindo um diálogo, só que esse diálogo não tá mais, ele não é mais unilateral como era um anúncio ou um comercial de TV, em que tu botava ali, as pessoas olhavam. Não, hoje está lá dentro das redes sociais, onde as pessoas, inclusive, colaboram com tudo aquilo. Tá bem, tu vai voltar aqui. Eu volto. Por uma outra Volto razão. com o maior prazer. Eu ainda não me rendi e eu vou tentar convocar pessoas de criação das antigas, de agora, de qualquer coisa. Vou fazer uma grande mesa. Para a gente fazer uma grande mesa e discutir isso. Venho com o maior prazer. E assim, ó, eu não quero te Vou convencer. até criar um evento em nome da EO. Eu não quero te convencer de nada. Eu só acho que o que acontece hoje é que se expandiu muito. As coisas legais elas estão acontecendo em vários canais. Eu sou obrigado, em vários eu canais. sou obrigado rapidamente a tu falar, não quero te convencer de nada. Eu trabalhei com um diretor de arte fantástico, tá? Ele só tinha problema com o alcoolismo, que era um cara das frases assim contundentes, um cara muito inteligente. E ele, uma vez, atendeu um vendedor das antigas páginas amarelas, tá, no meu nome, porque eu não estava ali no momento e tal, e o cara, e aí ele disse para o cara, pô, que legal isso aí mesmo, muito bom, muito bom. Aí o cara pegou e disse, qual é o modelo que o senhor quer? Ele disse, não quero modelo nenhum. O cara disse, como o senhor está elogiando, dizendo que é um bom meio de comunicação? Aí ele disse para o cara o seguinte, é exatamente por isso que eu não quero, foi o senhor que me convenceu, eu não me convenci. Tá bom. Muito bem, este foi mais um Marketing e ou Propaganda. Hoje é quinta, né? Então, segunda-feira, estamos de volta às 13 horas com o Ricardo Soletti, que já confirmou, né? Que está aí tocando terror no Rodrigo Pinto. Não, ele está tocando terror no Facebook. E o Rodrigo Pinto voltará em breve, nós vamos inventar uma coisa aí, Cara, uma volto ação, com o maior evento, prazer, volto com o maior prazer. Mas assim, ó. para a gente falar de criatividade. Então, esse papo de que no meu tempo era bom tá bem demodé, tá? É isso que o Rodrigo tá querendo te Eu dizer. não falei meu tempo, eu não falei no meu tempo. Que a propaganda não vai voltar a ser boa como era Eu no estou teu dizendo tempo? que vai voltar a ser boa, isso é cíclico. Mas é que por que no teu tempo era bom e agora não é? Bah, nós vamos começar a discutir de novo. Não é ruim, a música brasileira é boa hoje. Depende. Não é, Pro um público lixo. mas pro público que atinge... Tu não vai me dizer que tu gosta do Pablo Vittar, que tu gosta da Anitta, que tu gosta da nós vamos Ludmilla. começar de novo essa discussão, Pitaúdi. É horrível, é horrível. É horrível. Este foi mais um Marketing e ou Propaganda. Estivemos aqui hoje no estúdio conosco o Rodrigo Pinto, da Paim, que já disse que vai voltar. Segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Tchau, obrigado. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.